Júlio César foi um homem solitário. Seu único filho com Cleópatra era ilegítimo aos olhos romanos e Júlia, sua única filha romana, morreu no parto do primeiro neto de César que não sobreviveu. Fora eles, a única família de César foi sua irmã também chamada Júlia, que teve uma filha chamada Ácia, que por sua vez se casou e ficou viúva, restando a César um sobrinho neto chamado Otaviano, nascido em 63 a.C., que recebeu o nome de seu pai Caio Otávio. Depois que Ácia voltou a se casar, Otaviano foi criado pela avó Júlia. Ela tomou medidas para que Otaviano cursasse um caminho semelhante a Júlio César. Com 16 anos, Otaviano foi para o colégio dos pontífices sacerdotais. Função que seu tio já havia desempenhado, estava muito conectada com a política. Em 46 a.C., ele viajou ao encontro de César, que combatia as forças de Pompeu, e atravessando corajosamente um território hostil até encontrar o tio-avô e conquistar o seu respeito. A partir de então, Otaviano entrou para o testamento do solitário general Júlio César. A história de Otaviano é uma prova de que os oportunistas não são aqueles que nascem no lugar certo, mas aqueles que se colocam no lugar certo. Neste episódio, recapitularemos alguns detalhes do episódio passado, expandindo para reconstruir a personalidade do primeiro e maior imperador de Roma, assim como seu lacaio em terras judaicas, que ficou conhecido como Herodes o Grande. Entenderemos como homens que estiveram entre os mais sórdidos da história obtiveram tanto sucesso popular. Bem-vindos ao Observatório 7, onde 7 assuntos contam a história de forma simultânea e interdisciplinar, sendo eles a história, a arqueologia, a ciência, a arte, filosofia, antropologia e teologia. Se gostar, curta, compartilhe e se inscreva para mais vídeos desta série sobre a Idade do Ferro. O vídeo a seguir está repleto de generalizações e simplificações, obedecendo à proposta do canal de um diálogo com a teologia cristã. As imagens utilizadas foram pesquisadas aleatoriamente, desconsiderando totalmente seu uso original e reinterpretadas na nossa narrativa apenas para ilustrar, exceto quando descritas objetivamente. Em 44 a.C., quando Otaviano soube da morte de César, era ainda um jovem de 19 anos e estava na Grécia. Quando Otaviano chegou a Roma para reclamar sua herança, os assassinos de César haviam fugido e Marco Antônio tomado o comando militar, fazendo-se um dos 2 cônsules. Otaviano percebeu que o Senado tinha medo de que Antônio se tornasse um novo César e demonstrou sua primeira característica, um observador silencioso. Cícero, o líder do Senado, que sempre detestou César, embora não tenha conspirado na sua morte, disse sobre Otaviano: idolatre-o, honre-o e depois livre-se dele. Otaviano se fez de tolo e deixou que os senadores o usassem como arma contra Marco Antônio, apenas para alcançar seu próprio espaço. O jovem ofereceu ao Senado o exército de César em troca de um título de senador que lhe desse legitimidade política, e Cícero mordeu a isca, influenciando o Senado a votar nele. Neste momento, ambos os lados começaram uma campanha de marketing, tentando manchar a imagem um do outro. Antônio disse que Otaviano ganhou herança porque prestava favores sexuais a César, enquanto Cícero acusava Marco Antônio de ser indecente, libertino, mentiroso e beberrão, incapaz de ser um líder. O clima esquentou até virar uma disputa armada, mas neste momento, Otaviano, enviado pelo Senado contra Marco Antônio, aliou-se contra Marco Antônio para colocarem fim aos inimigos de César e livrarem-se das forças do Senado, ficando totalmente independentes. Otaviano marchou contra Roma e matou todos que haviam subestimado como um garoto tolo, inclusive Cícero,
e junto com Lépido e Antônio fizeram o segundo triunvirato, que venceram os assassinos de César. Marco Antônio era casado então com Fúlvia, uma romana rica que tinha uma filha do seu primeiro casamento chamada Cláudia Pulcra. Antônio havia dado Cláudia em casamento a Otaviano quando eles formaram o segundo triunvirato, mas enquanto eles estavam lutando na Grécia contra os assassinos de César, Fúlvia e Lúcio Antônio, irmão mais novo de Marco Antônio, tentaram dar um golpe em Roma. Quando Otaviano retornou, cercou-os em Perúcia, chacinou sem piedade a cidade, exilou sua própria sogra na Grécia em 40 a.C., onde ela morreu doente neste mesmo ano, o que levou Otaviano ao seu primeiro divórcio. Quando Marco Antônio ficou viúvo, Otaviano, num acordo de paz, lhe deu sua própria irmã Otaviana, esta uma jovem viúva com 2 filhas e um filho. Assim, Otaviano e Marco Antônio se tornaram cunhados entre 40 e 39 a.C., promovendo um casamento de viúvos que produziu 2 filhas meninas, apesar de Antônio já ser amante de Cleópatra. Otávia, que seria trocada por Cleópatra pouco tempo depois, apesar de ser desprezada por Marco Antônio, voltou para Roma e, além de cuidar de seus 5 filhos, cuidou dos filhos do primeiro casamento de Marco Antônio com Fúlvia, que haviam sido abandonados pelo pai, que formou nova prole com a rainha do Nilo. Otaviano teve então outro casamento, agora com Escribônia, um casamento puramente por interesse e em novas alianças políticas, que durou apenas 2 anos e lhe deu uma filha chamada Júlia, a Velha. Foi em 38 a.C., enquanto ele acusava seu cunhado Marco Antônio de trair Roma, enriquecendo uma amante estrangeira, que Otaviano conheceu Lívia Drusa. Lívia era tecnicamente filha de inimigos de Otaviano, pois o pai dela, Marco Lívio Druso Claudiano, era um importante patrício que havia apoiado os assassinos de César. Com a ascensão de Otaviano, o pai de Lívia se matou, e Lívia, com seu primeiro marido, chamado Tibério, foram para o exílio, onde tiveram um filho também chamado Tibério, que ninguém imaginava que viria a se tornar o imperador após Otaviano. Entretanto, quando Otaviano deu anistia a seus inimigos exilados, Lívia e sua família retornaram para Roma. E quando Otaviano a conheceu, logo se tornaram amantes, mesmo ela neste momento estando grávida de seu marido. Otaviano simplesmente a obrigou a divorciar-se. O casamento de Otaviano com Lívia se deu 3 dias depois que a criança, chamada de Druso, nasceu. E no altar o ex-marido entregou-a ao novo noivo, como o pai da noiva teria feito caso fosse vivo. Dião Cássio conta que Lívia foi certa vez interrogada como detinha tamanho fascínio de um homem poderoso como Otaviano, ao que respondeu que se devia por ela ser uma esposa casta, que realizava com alegria tudo o que agradava a Otaviano, não se metia nos assuntos dele e fingia não perceber suas amantes. Talvez a história não tenha produzido um casal tão sórdido, frio e ganancioso como este. Da maneira mais hipócrita possível, Otaviano denunciava o adultério de seu cunhado, Marco Antônio, com Cleópatra e mandava fazer esculturas de sua esposa Lívia, promovendo-a como o ideal de uma verdadeira esposa romana que garantia o conservadorismo da família romana. Segundo Otaviano, Lívia era uma boa romana porque cuidava dos filhos, tecia no tear e esperava o marido chegar em casa com tudo em ordem. Enquanto isso, na Judéia, outro oportunista amigo de Otaviano se tornava a sua imagem e semelhança. Era Herodes, conhecido na história como o Grande, filho de Antípatro, um idumeu descendente de Esaú. Seu povo foi convertido à força pelos reis macabeus e seu pai se tornou primeiro-ministro numa tentativa
forçosa de unir as duas linhagens de Isaque e Esaú. Mas os Antipas nunca foram judeus de verdade. Ele e seu pai foram incríveis bajuladores de Roma, sempre se alinhando com o vencedor, esquivando-se de disputas internas entre os partidos romanos e sobrevivendo às guerras da Judéia. Sua história, contada em nosso episódio sobre os Macabeus, aqui neste canal, mostra como ele, um jovem culto, considerado de bela aparência, conviveu com nomes famosos como Cleópatra, César, Pompeu, Marco Antônio e Otaviano, galgando por meio de politicagem ser nomeado pelo Senado romano rei da Judéia, cargo que ele conquistou à base de um massacre em 37 a.C. E assim como Otaviano se livrou dos senadores que pensavam que iriam manipulá-lo, Herodes assumiu o trono judeu e matou 45 nobres que colaboravam com a resistência de Antígono, o último dos Macabeus. Muitos destes judeus assassinados eram membros do Sinédrio, o que levou à necessidade de reorganizar este conselho, reconstruindo com uma maioria de fariseus. Mas os fariseus também detestavam Herodes e se recusavam a prestar juramento a ele. Sendo assim, ele vetou sua influência política e o Sinédrio passou a ser progressivamente uma instituição muito mais teológica do que política. Herodes se estabeleceu na Judéia, enquanto Marco Antônio e Otaviano lutaram entre si, e no final, Herodes apenas jurou lealdade ao vencedor da disputa. Em 29 a.C., após voltar de sua vitória no Egito, Otaviano anexou o Egito para o império e enriqueceu pessoalmente, se apossando dos tesouros de Cleópatra. Otaviano assassinou Cesário, filho de César com Cleópatra, e sabendo que seu fim seria igual a César, se tentasse ser algo como um rei em Roma, ao voltar, Otaviano entregou o poder de forma simbólica ao Senado, bajulando os senadores, embora todos soubessem que os veteranos do exército estavam do seu lado por deverem favores e cargos a este jovem. Inteligentemente, ele manobrou a política para continuar no poder no mais alto cargo eletivo de Roma, como cônsul da República. A segunda manobra foi manter o controle das legiões, e para isso, com seu dinheiro e influência, conseguiu também ser eleito governador das províncias que necessitavam de intervenção militar. Apesar de ainda lhe faltar o controle do norte da África, Ilíria e Macedônia, sob o comando de 6 legiões leais ao Senado, Otaviano já controlava então 20 legiões. Com a riqueza que adquiriu, ele distribuiu presentes aos soldados. Imitando César, deu jogos de gladiadores ao povo e pão barato para os pobres, o que o tornou imediatamente popular e temido pelo Senado, que sabia como o povo se revoltaria, como fez por ocasião do assassinato de César. O próprio Senado sentia a estabilidade que Otaviano trazia ao não ter rivais militares e depois das sangrentas guerras civis durante anos entre os triunviratos passados, finalmente em 16 de janeiro de 27 a.C., o Senado concedeu-lhe título de Augusto, um termo religioso que indica divindade, e príncipes, que em Roma significava o principal cidadão com autoridade sobre os demais. A república estava morrendo muito disfarçadamente e o imperador, com poderes de rei, estava nascendo disfarçado em um título romano militar, o imperator, ou aquele que com suas legiões dominava sobre os inimigos. Foi assim que Otaviano passou a ser chamado Imperador César Augusto, Filho Divino. Depois de um século de guerra civil, ditaduras e mortes, Otaviano, sabendo que tinha estabelecido a paz, fez sua maior manobra de hipocrisia. Foi até o Senado e, dizendo que, estando ciente de que poderia dominar até o final da vida, alegando uma natureza tranquila e pacífica, ofereceu devolver todo este poder ao Senado, renunciando a tudo, e acrescentou, abre aspas, permitam que eu viva minha vida em paz.
Fecha aspas. Exatamente como o astuto Otávio pretendia, o Senado, temendo novas guerras civis, deram ainda mais poder para ele e facilmente foram convencidos a optar por uma sucessão hereditária ou nomeada pelo próprio imperador. Como comandante-chefe, fez da guarda de Pretória sua guarda pessoal, a guarda pretoriana. Comandantes de legiões tiveram mandatos restritos para impedir que eles se firmassem como rivais futuros, e os governadores passaram a ser nomeados por Otaviano para não haver aspirações. Em Roma, ele investiu para ter apoio popular. Limpou o rio Tibre da poluição, melhorou a água potável, criou grupos de combate a incêndios e uma vasta campanha de construção da qual ele se orgulhou em dizer que recebeu uma cidade de tijolos e entregou uma cidade em mármore. Com isso, até seus políticos inimigos passaram a apoiá-lo através de um sistema que recompensava seus apoiadores. O Senado o amou pela paz e Otaviano, o Augusto, tornou-se criador da Pax Romana, que restaurou a sociedade, o que melhorou a vida de todos os cidadãos do mundo, inclusive das províncias controladas por Roma, que também recebiam sua proteção e prosperavam. Simultaneamente, Herodes apoiou a política do imperador Augusto de difusão da cultura grega, esforçou-se por tornar a Judéia num mundo romano e espalhou templos, deuses romanos, jogos gregos e corridas de cavalo por toda a região. Herodes chegou a presidir Jogos Olímpicos, o que na época era muito mais do que esporte e na realidade era parte da religiosidade pagã. Quando os fariseus reclamavam, Herodes simplesmente os assassinava. Foi um formidável administrador e construtor. Sua obra mais impressionante é o porto e a cidade de Cesareia, nomeada em honra ao seu amigo e modelo Augusto César. Ergueu também a inexpugnável fortaleza de Massada, no topo de uma montanha no deserto, além de construir praças, ginásios e templos na Síria, Grécia e Ilha de Rhodes. Entretanto, continuava odiado pelo povo judeu. Então, para tentar ganhar a simpatia deles, patrocinou uma enorme reforma no templo em Jerusalém, que só ficou pronto em 62 depois de Cristo, apenas 8 anos antes de ser novamente destruído. Os judeus aceitaram a obra, mas continuaram detestando o rei Herodes, que finalmente removeu os levitas da família dos Macabeus do sacerdócio e deu este cargo, que era por direito familiar da casa de Arão, a um desconhecido judeu babilônico ou então egípcio. Quanto ao idoso ex-rei e ex-sacerdote João Hircano II dos Macabeus, Herodes o condenou à morte junto com a filha deste, que era a sogra de Herodes. Matou afogado seu cunhado Aristóbulo III, sumo sacerdote, e finalmente matou sua própria esposa, a princesa Mariane. Por um tempo deixou vivo apenas seus 2 filhos com ela, Aristóbulo e Alexandre, que enviou para estudar em Roma. Otávio Augusto, imperador de Roma, e Herodes, o grande rei da Judéia, eram aliados, e os homens mais sórdidos, os assassinos e egoístas mais cruéis de seus dias, bem como os mais poderosos e eficientes administradores, donos de uma campanha populista. Uma prova de que bom administrador não necessariamente significa homem justo, correto e decente, muito menos de caráter íntegro. Aos 40 anos, Augusto era o senhor do mundo e ainda dormia numa cama de campanha militar e comia comida de pessoas comuns. Disciplinado, frugal, sem vícios, homem simples, esforçou-se por converter intencionalmente sua imagem de soldado impiedoso em um homem centrado, sensato e um administrador pacífico. Atendia dezenas de pessoas por dia e zelava por passar uma boa imagem de um homem atencioso e cordial. Mandou fazer estátuas suas representando-se como um deus romano, sempre jovem, calmo, imperturbável, sem rugas, sem problemas, às vezes como sumo sacerdote, outras como o general vitorioso. Mas quem o conheceu
como por exemplo Suetônio, disse que ele era baixinho e com dentes cariados. Cada vez mais popular, assim como Júlio César reformou o calendário onde o mês de julho o celebra, Augusto recebeu um mês, o nosso mês de agosto. Seus marqueteiros foram os poetas Horácio e Virgílio, que praticamente criaram os mitos ao redor dele e as origens romanas. Neste projeto de imagem pública, aos 45 anos, Otaviano embarcou numa campanha moralista, dificultando o divórcio depois dele mesmo tê-lo feito pelo menos 2 vezes e dizendo-se protetor da família e da religião dos deuses antigos de Roma. Entretanto, ele mesmo não conseguia gerar um herdeiro. Queria muito netos de Júlia, sua única filha, mas Lívia, sua esposa, que não havia conseguido lhe dar filhos, queria que os enteados de Augusto herdassem o trono. Como César, Otaviano parecia que ia escolher um sobrinho chamado Marcelo. Entretanto, em 23 a.C., este Marcelo morreu e suspeita-se que ele foi envenenado por Lívia, a esposa de Augusto. Júlia seria mais uma vítima das manipulações de seu pai, Otávio Augusto, que a casou várias vezes por interesses políticos, totalmente contra o desejo da jovem. O primeiro marido morreu e a deixou sem filhos. Depois, o pai a casou com seu melhor amigo, o general Agripa, comandante do exército. Juntos, eles tiveram 5 filhos, 2 dos quais foram adotados por Otávio Augusto, sendo eles Caio César e Lúcio César. Mas também estes 2 jovens vieram a morrer misteriosamente até 4 depois de Cristo. E a culpa pela morte deles também é atribuída a Lívia. Depois disso, Júlia, a única filha de Otávio Augusto, surtou e a filha do imperador que pregava moralismo familiar e castidade das mulheres entregou-se a qualquer homem, em qualquer lugar, em escândalos tão grandes e públicos que foram uma vergonha para Otávio Augusto, que a exilou, prendendo-a até a morte, longe de qualquer contato sexual. Finalmente, Tibério, filho do primeiro casamento de Lívia, foi adotado por Augusto, mas um pouco depois adotou o último filho de Agripa e Júlia, Agripa Póstumo, que foi envolto por Lívia em suspeita de conspiração e este também foi desterrado. Quando Lívia percebeu que Augusto, aos 75 anos, estava para trazer Póstumo de volta, Augusto morreu e Tibério herdou o império. Para muitos, não há dúvida de que Lívia finalmente envenenou o velho marido. Uma vez imperador, Tibério se distanciou de Lívia, a sua mãe, que viveu até 29 depois de Cristo como rica senhora de Roma, chamada de Júlia Augusta. Quando ela morreu, seu filho Tibério não foi ao funeral, proibiu deificá-la e o único elogio a ela veio do bisneto de Augusto, um jovem que ela ajudou a criar, chamado Calígula. Quanto a Herodes o Grande, ele morreu antes do seu idolatrado imperador Augusto. No final da vida, os filhos de Herodes com Mariane voltaram de Roma e nas intrigas de Salomé, a irmã de Herodes, ela levantou a suspeita de que os dois fossem, por sua educação e contatos em Roma, tentar tomar o trono do próprio pai, porque eram os últimos descendentes diretos dos Asmoneus por sua falecida mãe. Como resultado, Herodes matou seus próprios filhos e acabou com toda a linhagem dos príncipes Asmoneus. Ele ainda mandaria matar Antípatro, seu filho com a primeira esposa, chamada Dóris. E para os que duvidam que Herodes ordenou o massacre dos bebês na pequena aldeia de Belém, eis um homem que seu próprio amigo imperador Augusto dizia que era melhor ser um porco de Herodes do que ser filho dele, já que Herodes, reinando sobre os judeus e sujeito às leis dos judeus, tentava convencer os judeus que era também assim e não comia carne de porco. Somam-se aos crimes de Herodes o incêndio e matança no mosteiro da comunidade judaica dos Essênios em 8 a.C., queimar vivo um grupo de jovens judeus que derrubou a águia romana pendurada na entrada do templo. Odiado até o fim
Herodes, agora velho e um dos homens mais ricos do Império Romano, morreu em 4 a.C., de terrível enfermidade descrita pelo historiador judeu Flávio Josefo como a putrefação do seu membro privado que produzia vermes. Seu fim foi em dolorosa e louca agonia, odiado por todos a tal ponto que fez seus herdeiros prometerem matar os nobres dos judeus para que o povo tivesse um motivo para chorar quando ele morresse. Por sorte, os 3 filhos de Herodes que sobraram não cumpriram tal loucura. Foi pouco antes da morte de Herodes o Grande, em 4 a.C., durante o reinado de César Augusto, o Otaviano, que um menino nasceu em Belém, cujos detalhes desta natividade você pode ver no vídeo que estará nos links a seguir. Mas nossa série ainda continua antes que comecemos a narrar a vida deste menino. E antes de falar como ele mudou o mundo, precisamos entender como o mundo era diferente antes que ele chegasse. Por ora, lembre-se que o mundo no qual Jesus nasceu e propôs amar até seus próprios inimigos foi o mundo de Augusto e de Herodes, onde estes homens matavam qualquer um que desconfiassem e contrariassem eles. Nesta época, todas as pessoas estavam convencidas de que todos os governos, reinos e até sistemas religiosos haviam fracassado. O mundo onde Jesus nasceu contentava-se com pão e distraía-se com circo para não lembrar o quanto eram escravos da cobiça. Nos próximos episódios, mostraremos como todas as nações tinham uma expectativa de que algo deveria chegar para mudar isso tudo. Esta expectativa de um libertador, de um salvador, é o que chamamos de o desejado de todas as nações.